em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Nós vamos dar sequência agora. E enquanto... tá bom. Então, Naná, pode vir à frente. E enquanto a Naná chega aqui, eu sei que muitas de vocês conhecem ela só pela telinha. Algumas conhecem pessoalmente, né? Mas eu não vou falar muito sobre ela, porque vocês têm aí também um pequeno resumo, né, de quem ela é, do que ela faz, porque são muitas coisas, né? Mas tem uma curiosidade, né? Em 2019, 2 jovens que as mães delas estão aqui, elas entraram na universidade e de lá para cá eu sempre envio para as meninas que fazem discipulado comigo e passam em universidades um artigo que eu encontrei na internet, no Voltemos ao Evangelho, que o título é 4 verdades que todo universitário cristão precisa saber. E aí, a autora daquele texto era Ana Márcia Castillo. E, eu pensei, nossa, tem a descrição, ela é docente, então ela deve saber do que ela está falando sobre universitário, né? Mas, quando eu fui na Conferência Fiel, em 2018, que conheci como tradutora da Carol, né? Caroline. Aí eu falei, olha, mas não é que Ana Márcia é a Naná. Então, fiquei sabendo há pouco tempo que era ela, né? E hoje, na verdade, desde 2020, né, quando veio pandemia, lockdown, aí a Naná não saiu mais de dentro de casa, né? O Douglas é testemunha que a Naná está em casa e tantas vocês levam ela para casa diariamente, né? Então, se eu for falar tudo o que eu faço junto, né, fica estranho, porque é clube de mãe, de adolescente, de tudo mais, mas é uma bênção ter a Naná como pessoa que me abençoa no que escreve, no que fala e, acima de tudo, no que vive, né? Então, quero orar com você agora. Deus, nós agradecemos pela presença da Naná aqui conosco nesta manhã e sabemos que o Senhor já falou ao coração dela aquilo que ela também agora vai compartilhar conosco da tua parte. Que o Senhor esteja nos preparando para ouvir com atenção, assim como o Senhor já fez agora, e assim sobre nós derrama a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Que alegria, que privilégio poder estar aqui em Ribeirão Preto. Finalmente esse dia chegou. Um dia que a gente combinou já faz tanto tempo e vem esperando, planejando. E é muito gostoso quando a gente tem essa expectativa de estar com um grupo e finalmente a gente consegue ver os rostinhos desse grupo. Então é muito gostoso. Eu agradeço a organização mais uma vez pelo convite, por pensarem no meu nome como alguém para estar aqui falando com vocês hoje, e agradeço cada uma que veio, tanto as que já me conhecem por meio do Filipenses 4:8, já conheci algumas meninas pessoalmente que falaram, sou do clube, sou do Filimams, isso é muito gostoso, um privilégio mesmo poder aos poucos ir conhecendo tantas de vocês pessoalmente. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pelo carinho, pelas orações ao longo de todo esse período que antecede o preparo da conferência. Sei que não oraram só por mim, não era só por mim para orar, mas por cada preletor, por cada detalhe da organização. A gente que organiza uma conferência sabe os detalhes invisíveis e essenciais para que a conferência aconteça. Então, poder chegar nesse dia e ver tudo tão bem organizado, meninas sorridentes, uniformizadas, prontas para servir vocês, isso realmente é um privilégio que só o corpo de Cristo desfruta dessa maneira, né? Então, sejam gratas por toda essa equipe, por toda essa organização também. E também quero agradecer, porque desde ontem eu falei para o meu marido que eu vou mudar para Ribeirão Preto, porque a recepção que eu recebi aqui foi uma coisa assim incrível, entendeu?
Então eu quero agradecer de coração por são aqueles mimos assim, que a gente fala, puxa, não precisava, mas ao mesmo tempo aquece tanto o coração que a gente fala, mas que bom que você pensou nisso. Agradecer de coração pelas surpresas tão gostosas lá no nosso quarto. Eu vim com a minha família, se você me acompanha no Instagram, talvez você já tenha visto. O Luiz e as crianças vão estar aqui no final do dia, para que vocês possam também conhecê-los pessoalmente. Eles têm muita alegria de poder acompanhar sempre que é possível. E quando as crianças viram que tinha uma surpresa para elas, elas ficaram assim, encantadíssimas. E o Luiz ficou encantado também, mas eu já falei que o dele eu vou comer, então ele já está assim, no lugar, entendeu? Falei, aproveita o cartão, porque esses docinhos aí, ó, são meus. Mas muito obrigada. Como a maioria de vocês sabe, então eu sou casada com o Luiz, está escrito aí na minha breve biografia também, eles vão estar no final do dia. Luiz Castilho, nós temos 2 filhos, a Esther e o João. A Esther tem 11 anos, o João tem 9. E acho que o que eu gostaria só de dizer, antes da gente entrar já no nosso tema, é que Deus tem me dado muitas oportunidades e um privilégio mesclado com uma grande também responsabilidade de, ao longo dos últimos anos, estar usando as redes sociais como um veículo de transmissão e de ensino da palavra de Deus. As redes sociais, principalmente nas últimas semanas, talvez você já entenda exatamente o que eu estou falando, é um lugar em que a nossa mente pode entrar para sair assim saturada. Né, de coisas que a gente, às vezes, até gosta de ler e, às vezes, corre o risco de ficar obcecada em só ler sobre um determinado assunto, porque, de repente, todo mundo só está postando sobre um determinado assunto. Às vezes, estão acontecendo coisas no mundo que a gente nem sabe o que são, mas porque, de repente, todo mundo começa a postar sobre, você fala, bom, deixa eu ver aqui, porque... ainda que eu não vá postar sobre, eu preciso de uma opinião, pelo menos. Né? E o Instagram e as redes sociais como um todo têm confundido a gente com a falsa ideia de que a gente tem que ter uma opinião forte, ferrenha e contundente sobre absolutamente tudo. Então, hoje em dia, todo mundo é especialista em tudo, o que torna todo mundo especialista em nada. Porque quanto mais você é especialista em várias coisas, você acaba não sendo em coisa nenhuma. Né? Então, no meio de tanto barulho, de tanta informação, né? É a Jenny Wilkin que fala que as redes sociais elas são como se fosse um buffet self-service, em que você realmente tem ali paella, sushi, pizza, pastel, quiabo, jiló, cheeseburger e hot dog. E muitas vezes, porque aquilo está tão acessível para nós, a gente quer consumir tudo aquilo de uma vez. E o que a gente tem percebido é que, da mesma forma que nutricionalmente isso não nos faz bem, mentalmente também não faz. Né? Então, poder estar ali num ambiente como esse e buscar, ensinar e produzir conteúdo que seja saudável e edificante para a nossa vida é um desafio. E eu agradeço pelo retorno e pelo carinho que eu recebo de tantas de vocês desde que eu me propus a fazer isso ali nas redes sociais. E, por conta disso, como a Lu já colocou, a gente se conheceu por meio desses eventos presenciais, de uma maneira mais formal, mas também a tecnologia ajudou para que a gente pudesse se conhecer. E hoje ela é uma pessoa por quem eu tenho um apreço e um carinho muito grande, por estar sempre não apenas presente ali, mas presente ativamente, participando ativamente. Foi alguém que, há exatos 1 ano atrás, quando meu marido sofreu um infarto, foi uma das primeiras que, mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente, me acolheu e me acudiu com palavras que realmente fizeram a diferença. Então, eu te agradeço por isso e digo mais uma vez que é um privilégio poder estar aqui pensando sobre um tema que eu confesso que, quando me foi passado, eu não sabia que ia me incomodar num bom sentido, tanto quanto ele incomodou. Piedosamente. O que te vem à mente quando você escuta esse termo? Piedade. Piedade. Ou então, quando alguém fala para você, fulana de tal é uma fulana piedosa. Guarde rapidamente a imagem mental que veio rapidamente na sua cabeça quando eu falei, fulana é uma mulher piedosa. Porque eu posso até estar enganada, mas as chances de um estereótipo muito bem formatadinho ter aparecido na sua cabeça, quando eu falei, fulana é uma mulher piedosa, no melhor estilo Edelweiss, noviça rebelde possível,
são muito grandes. A gente corre um risco, a gente tem corrido um risco ao longo dos anos de ter perdido a essência do que significa ser alguém piedosa. Porque esse termo, ele tem sido usado de formas muito diferentes na nossa cultura. Quantas vezes você já descreveu alguém que você conhece como sendo alguém piedosa? E o que tinha na sua mente quando você falou, fulana é piedosa? Ela é piedosa por quê? Ela é piedosa porque ela ajuda os pobres? Ela é piedosa porque ela não pode ver um gatinho que ela traz para casa, gatinho animal, traz para casa. Porta, calma. Cachorrinho, pronto, cachorrinho. Ela não pode ver um cachorrinho que ela já quer levar para casa, já quer cuidar. E hoje ela tem ali, né? Ela tem 20 cachorrinhos em casa. Essa é a pessoa piedosa? Você se consideraria piedosa? Ou alguém que está minimamente buscando esse exercício, como a gente já viu tão brilhantemente aqui na primeira palestra do Douglas? Você se consideraria piedosa? Será que existe clareza de conceito do que é piedade na nossa cabeça? E para a gente participar ou tirar o máximo proveito possível de uma conferência cujo tema é viver piedosamente, eu gostaria que nesse nosso primeiro momento aqui, a gente passasse um tempo definindo com clareza o que é piedade. Porque senão pode ser que a gente esteja buscando arduamente um conceito que a gente só entende uma parte dele. E aí a gente está se esforçando por ter piedade, por viver piedosamente, mas está deixando de trás, deixando para lá um pedaço dele que talvez seja a grande essência do conceito. Ou talvez o outro lado, a gente entenda um outro lado desse conceito, mas não entende de que forma a piedade é prática. De que forma que, de fato, alguém que está constantemente se exercitando na piedade, está cumprindo a vontade de Deus e com qual propósito e de que forma isso se manifesta na vida de alguém. Então, para longe de todos esses estereótipos que a gente cria na nossa cabeça quando a gente fala que fulana é alguém piedosa, segura um pouco aquela imagem mental que você criou de alguém piedosa na sua cabeça, para a gente contrastar se isso realmente é o que a palavra de Deus tem definido como sendo piedade para nós. Se você for no dicionário, tem duas possibilidades possíveis de definição. A gente não vai ficar nelas. Mas o dicionário vai definir piedade como sendo devoção, amor pelas coisas religiosas, e vai colocar a piedade como um sinônimo de religiosidade. Então, a pessoa piedosa é uma pessoa religiosa. Ou então, a pessoa piedosa, mais parecido com o exemplo da senhora dos cachorrinhos, aquela que tem uma compaixão profunda pelo sofrimento alheio. A pessoa piedosa é aquela que tem dó dos outros. A pessoa piedosa é aquela misericordiosa. Seria essa a definição? Então, piedade é religiosidade? Piedade é eu fazer tudo certinho? Será que piedade é sinônimo, então, de obediência? Piedade e obediência são a mesma coisa? Será que é tudo isso junto? Ou será que não é nada disso? Piedade é uma virtude? Porque se é, eu acho que Paulo se confundiu, porque lá em Gálatas 5, 22, 23, não tem piedade. E agora? Será que aquela lista de Gálatas 5, 22 e 23 é meu gabarito? E que então é só aquilo que eu tenho que buscar desenvolver? E o resto, todas as outras coisas que estão em outros trechos, então deixa para lá? Porque o fruto, a gente aprendeu que o fruto do Espírito é uma mexerica, né? Então não dá para enfiar mais um gomo ali. Então deve ser só aquilo e acabou. Ou não? Ou será que quando a gente pensa em desenvolver tudo isso na nossa vida, no fundo, a gente não está entendendo o espectro mais amplo do que isso significa? O que a gente sabe, para além dos estereótipos, é que piedade é um grande elogio. Você ser considerada como alguém piedosa é um grande elogio. Você ser uma boa mãe, uma líder talentosa, uma professora fantástica, tudo isso é muito bom. Mas se você não for piedosa, isso não tem valor. Opa! Então, piedade provavelmente é algo mais importante e talvez não seja só mais um item da lista. Talvez ela seja alguma coisa que é mais fundamental, uma coisa mais de base, um alicerce para alguma coisa. Piedade, será que é caráter?
tem a ver com caráter. Mas o que eu espero que a gente veja hoje aqui é que piedade é mais do que caráter cristão. Piedade envolve toda a vida cristã. Tudo isso. Ela é o fundamento sobre o qual o caráter cristão é edificado. Então, primeira coisa importante para a gente saber sobre piedade. A gente vai chegar numa definição e eu espero no final do dia trazer uma definição bem completa, mas ao longo dos meus momentos com vocês eu vou acrescentando pequenos pedacinhos. Mas por agora, a piedade, ela é o fundamento sobre o qual o caráter cristão, ele é construído ou ele é edificado. Eu espero nesses 3 momentos que eu vou ter com vocês aqui hoje, conseguir definir piedade à luz das Escrituras, então, à luz da Palavra de Deus, entender quais são os componentes da piedade e estabelecer os passos que nos movem em relação à piedade, para que então a gente possa viver piedosamente. De novo, vamos definir piedade. Isso é mal de professora, tá? Quem me conhece já está meio acostumado. A gente vai definir piedade à luz das Escrituras, definir piedade à luz da Bíblia. Estabelecer quais são os componentes da piedade, muitos dos quais já nos foram apresentados aqui, mas é muito gostoso quando a gente tem uma primeira introdução e pode ir trazendo e aprofundando essas questões, para que isso vá clarificando na nossa mente. Quais são, então, os componentes da piedade? E como a gente estabelece os passos que nos levam em direção a ela? Porque eu garanto a você, ou melhor, é a minha maior expectativa para você, que você saia desse evento desejosa de viver piedosamente. Porque entendeu o que é, entendeu quem deseja isso para nós e entendeu também qual é a nossa recompensa diante disso. Amém? Então vamos começar definindo piedade e os seus componentes. A gente já viu aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. A questão, aliás, o versículo 8 especificamente é o versículo que as sedentárias simplesmente amam, né? A gente ama a parte A falando aqui, ó, o exercício físico para pouco é proveitoso. Acabou. É isso que eu preciso para levar daqui hoje. Eu aprendi que o exercício físico é de pouco proveito. Quem nunca tentou justificar? Eu tentava direto. Todos os dias, né? Muito bem. E a gente já viu que esse versículo ele foi escrito dentro de um contexto que já foi introduzido aqui para nós, em que Paulo está instruindo Timóteo a ser um bom, primeiro, como combater os falsos ensinos, a ser um bom líder ali para aquela a igreja de Éfeso, na qual ele foi colocado. Então, existem advertências ao longo de toda a carta que ele escreve para Timóteo sobre contra os falsos mestres, sobre como a igreja deveria ser conduzida, e aqui no capítulo 4, que a gente viu os 11 primeiros versículos, se você for olhar o título dessa subseção de 1 Timóteo 4, essas instruções, elas são específicas para Timóteo, para esse líder, que foi colocado nessa igreja com essa missão. Então, depois de muitas instruções, numa carta que é inclusive conhecida como carta pastoral, essas instruções do capítulo 4, elas são específicas para o líder. Porque esse líder que está colocado nessa missão, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele foi chamado a fazer, se ele pessoalmente não estiver se exercitando na piedade. Paulo deseja que Timóteo cresça, não apenas ministerialmente. Paulo escreve uma carta não apenas para que a igreja em Éfeso seja bem-sucedida, mas para que o ministro que ali está, pessoalmente crescendo, desse seu crescimento, desse seu andar com Deus, dessa sua vida piedosa, disso transborde o seu ministério. Então, Paulo está preocupado com a igreja, mas ele também está preocupado com o ministro que está à frente da igreja, ou como a gente viu também, no mesmo significado, o servo que está ali naquela igreja. Se ele não estiver se exercitando na piedade, de nada adianta. E muitas vezes o nosso foco, bem intencionado, porém errado, na nossa vida espiritual, é com quanto a gente quer que o nosso ministério frutifique. Nós queremos ser úteis para o Senhor. A gente quer trabalhar mais na sua obra e por isso a gente se empenha em saber mais e mais e mais sobre como o meu ministério pode ser frutífero.
Como que eu posso ser mais produtiva? Como que eu posso levar mais crianças a Cristo? Como que eu conduzo mulheres ao entendimento do Senhor? E eu estou sempre pensando e confundindo talvez o conceito de piedade com produtividade cristã, achando que sempre eu preciso estar fazendo para os outros, para os outros, para os outros. E aqui a gente tem uma advertência de que não é para os outros se antes não estiver em você. Em você. Então a gente não pode confundir piedade com produtividade cristã, com produtividade ou sucesso ministerial. Porque todas essas coisas são secundárias se a sua vida não for piedosa. Se a sua vida não estiver centrada em Deus. E aí, só para eliminar suas desculpas de uma vez por todas, nesse versículo 7 e 8, Paulo não está diminuindo o valor do exercício físico. Ele está exaltando a piedade, é diferente. Ele não diminui um, ele exalta o outro. Ele exalta o outro. E ele instrui, então, a valorizar a piedade. Não apenas valorizar, mas como a gente viu, a se exercitar na piedade. Exercitar na piedade. E certamente hoje a gente vai ver, não só comigo, mas com os demais preletores também, muitos trechos que tratam da piedade. De forma que a gente pode sim afirmar que essa palavra, ou que essa virtude, essa característica, ela não é um luxo espiritual, ou um bônus, ou algo que é destinado só àquelas pessoas que você criou aquela imagem mental na sua cabeça. Aquelas pessoas que flutuam, né? Praticamente. Essas que flutuam são as piedosas. E eu sou só crente mesmo. Então, eu estou aqui fazendo o melhor que eu posso, matando um leão por dia, né? Mas as pessoas piedosas, não, essas são as que não. Sabe por que a gente sabe que a piedade não é uma característica, ou um luxo, ou um bônus, um privilégio só de alguns? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. E a gente vai ler o versículo de 3 em diante. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 1, vai? Vou ler do versículo 1 até o versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos lá, de 1 até o 5. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para viver a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio a perseverança, perseverança a piedade, piedade a fraternidade, fraternidade o amor. Acabei indo até o 7, né? Eu não me aguento. Eu falo 2, de repente eu li 8, faz parte. Então, aqui dentro desse trecho, está o tema da nossa conferência. Não só a piedade, mas também o versículo que trouxe origem a isso. E a gente está vendo, por que eu quis ler os primeiros versículos também? Porque a gente está vendo para quem Pedro está escrevendo. Olha comigo aqui no versículo 1. Para quem que ele está falando? Para aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Você se encaixa? Você se enquadra? Se você se enquadra, essa mensagem é para você. E o que vem na sequência está dizendo que o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Tem algumas palavras-chave essenciais aqui nessas duas linhas de versículo. O seu divino poder, Deus. O que Deus fez? Ele nos deu. Deu. Você não conquistou, você não mereceu, você não trabalhou arduamente e agora você tem que trabalhar arduamente mais um pouquinho. Não. Ele te deu. E ele te deu o quê? Quem arrisca continuar aí? É só ler a próxima palavra. Ele te deu o quê? Tudo. Ele te deu tudo o que você precisa
Para quê? Para a vida e para a piedade. Pense um pouquinho nisso. Deus te deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Como eu sei que esse versículo se aplica a você? Por causa do versículo 1. É para todo mundo. Para todo mundo que é regenerado pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você é regenerado pela graça salvadora de Jesus Cristo, Ele te dá tudo o que você precisa para a piedade. Está aí, está na sua mão. Está na sua mão. O mais comum dos cristãos, não só os que flutuam, não só os superlíderes, não só aquelas pessoas que você mais admira. O mais comum dos cristãos, quando assim é denominado pela graça do Senhor Jesus, recebe um kit completo, com tudo que você precisa. Tudo. Eu tive que arrumar minha mala para vir para cá. Quando a gente tem que arrumar nossa mala, a gente precisa tomar muito cuidado que a gente não esqueça de nada. E sempre a gente esquece de alguma coisa. Nessa mala, nesse kit que o nosso Senhor Deus preparou para nós, para que a gente andasse na vida e na piedade, já tem tudo. Tem tudo o que a gente precisa. E não é só para alguns especiais que Ele dá esse kit completo, o kit bônus. E você recebeu o kit standard, então tem umas coisas aí que você vai ter que lutar. Não, não tem essa. Para todo mundo, Ele dá tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. Todos recebem igual, tudo o que precisa para a prática da piedade. Agora, presta atenção numa coisa. Pula uns versículos comigo e vamos ver aqui o que o versículo 5 diz. Para concluir essa ideia, por isso mesmo, empenhem-se. Você já ganhou tudo. Agora, empenhem-se. Você já tem tudo, mas agora você tem que se empenhar. É a mesma história, eu gosto de pensar em duas alusões diferentes aqui para essa ideia. A primeira é quando a gente ganha um presente. Eu não sei quem é você quando você ganha um presente. Eu tenho a fama de ser criticada, porque eu ganho um presente e demoro 2 anos para usar. Mas não é sempre assim, eu tenho melhorado, mas normalmente eu sou assim. Ou eu compro uma coisa que eu queria muito, estou precisando de um tênis novo. Aí eu compro o tênis novo e eu continuo usando o velho mais um pouco. Porque afinal o novo é novo, então deixa ele lá que ele é novo. Né? Eu não sei, talvez você seja assim, talvez você seja igual meus filhos, que quando vão ganhar um tênis, eles já querem sair de lá com o tênis. Falou, põe o velho na caixa aí, porque eu vou sair assim, daqui. Né? Vocês estão mais certas do que eu. Porque presente é para ser usado. Presente é para ser usado. E será que a gente usa tudo aquilo que a gente recebeu para a vida e para a piedade? Será que a gente dá para isso que a gente recebeu o valor que a gente precisa dar? Porque está dado. Um presente que alguém recebe e não abre, ou a pessoa não sabe o que tem lá dentro, ou ela não valorizou o que ela ganhou. Porque um presente é para ser usado. O presente é para ser usado. E a ideia aqui é justamente essa. A Bíblia não tem palavras que são um acidente. Deus te deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Agora você se empenhe para ir acrescentando essas virtudes na sua vida. Porque o pacote você já tem. Agora arranque a etiqueta e sai usando. Porque é para isso. É para isso. Certo? E um outro exemplo... que tem mais a ver com a questão do atletismo, como a gente já começou a ver aqui na primeira palestra, é quando a gente tem, então, a incumbência de... Ou a gente vai numa corrida e a gente recebe aquele o kit do corredor. Se você participou já de alguma corrida na sua vida, você sabe que vem o kit do corredor. E o kit do corredor vem tudo o que você precisa. Se você deixar de usar o número de peito, você não entra. Se você deixar de usar a camiseta, você até ok, mas assim, você precisa dela para ter acesso a alguns brindes, para ter acesso a algumas coisas. Se você deixar de colocar aquele chip que cada hora é de um jeito, ninguém consegue contar seu tempo, então é como se você não tivesse ido. Então, se alguém te dá esse kit, é porque tudo que tem ali, você vai precisar e você vai usar. Só que também não adianta você receber o seu kit, e algumas vezes eu confesso que eu já tive essa tentação, é como se eu tivesse corrido. Pronto. Já tenho a camiseta, já posso postar de manhã, depois eu volto a dormir, porque a camiseta já está aqui. Não adianta nada.
não adianta nada. Você ganhou. Use e vai fazer aquilo para o qual você ganhou. É ou não é? Mesma coisa na nossa caminhada. O que esse trecho está mostrando para nós é que o divino poder, Deus em seu divino poder, nos deu tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. Mas eu pulei o trechinho do meio. O que é esse tudo? O que é esse tudo? Veja comigo no versículo 3. Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui está tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Seu divino poder, quando você é salva e regenerada, pelo seu divino poder, Ele nos dá tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. Está aqui, está aqui. Por que eu sei que é a palavra de Deus? Porque aqui está o pleno conhecimento daquele que nos chamou. Aqui está as suas preciosas e grandiosas promessas. Por isso, porque está dado, aí vem o versículo 5. Empenhem-se para colocar em prática. Empenhem-se para acrescentar essas virtudes que nos são colocadas ali. Mas a gente tem sim na palavra de Deus a centralidade de tudo que a gente precisa para uma vida piedosa. Então está difícil viver uma vida piedosa? Está difícil a caminhada com o Senhor? Ele já nos entregou o que a gente precisa. A gente está usando? Ou a gente tirou foto com o número de peito e foi dormir? A gente precisa usar. A gente precisa usar aquilo para o qual a gente foi chamado. Usar. Mas ainda fica a pergunta, né? Ok, não, Naná, entendi toda essa parte, mas o que é piedade? O que é piedade? De novo, se eu te perguntasse aqui, me fale sobre uma mulher piedosa que você conhece. Quem é ela e o que te faz pensar que ela é dessa forma? De alguma forma, talvez algumas coisas já estejam clareando na sua cabeça, mas vamos exercitar essa definição. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, versículos de 21 a 24. E a gente vai conhecer um homem chamado Enoque. Gênesis 5, versículos 21 e 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou com Deus. Aqui a gente vê detalhes de um homem, talvez alguns dos únicos que não experienciaram a morte, porque Deus o arrebatou. E ele é descrito como alguém, aqui em Gênesis 5, que andou com Deus. E lá em Hebreus 11, na galeria das nuvens de testemunhas que o Douglas nos apresentou aqui também. Lá em Hebreus 11, Enoque nos é descrito como alguém que agradou a Deus. Opa, tenho duas pistas aqui já. Uma vida centralizada em Deus. Piedade é alguém que anda com Deus e que agrada a Deus. Parece igual, mas é diferente. E essas duas coisas nos remetem a um conceito essencial para falar de piedade: devoção. Mais uma construção para a nossa definição de piedade. Piedade é devoção em ação. Não é só devoção. A pessoa que é devota, ela é devota. A pessoa que exercita a sua devoção é uma pessoa piedosa. Piedade é devoção em ação. Ela é uma atitude pessoal para com Deus. E essa atitude que eu tenho para com Deus resulta no fato de que eu o agrado. É uma atitude pessoal para com Deus que resulta em eu fazer coisas que o agradam. A atitude pessoal, então, ela é a devoção, mas essa devoção em ação é a piedade. Deu para entender? Piedade, devoção em ação. Então, ela não é exatamente uma atividade.
Não, eu preciso me exercitar em piedade. Então, vamos ver, da mesma forma que a gente fala dos conceitos de se exercitar em paciência ou em qualquer outra coisa, a piedade é um pouquinho diferente. Porque ela é composta de três coisas principais. A piedade, ela é composta pelo temor de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Possivelmente o nosso próximo horário, que eu estou de olho no relógio aqui. Temor de Deus, no amor a Deus. E o temor de Deus e o amor a Deus resultam no desejo de Deus. Isso é devoção. Isso é devoção. O exercício da piedade, então, ela é uma prática que se concentra em Deus. Existe um livro excelente que trata sobre piedade. Um livro que eu já vou dar um spoiler privilegiado aqui para vocês, principalmente quem me acompanha lá no Filipenses 4:8, que vou fazer uma série de lives sobre ele, despertado pelo preparo para essa conferência, inclusive, que é um livro chamado Exercita-te na Piedade, escrito pelo Jerry Bridges. Que livro excelente! Um livro muito bom mesmo, porque ele vai, se você está por ali e conhece uma série que eu fiz ali chamada Embaixo do Tapete, nessa série Embaixo do Tapete, a gente falou e expôs os pecados que muitas vezes a gente tolera em nós mesmos. A gente é muito fácil em condenar o assassinato do outro, o roubo do outro, mas a nossa fofoca a gente guarda embaixo do tapete, que tudo bem, não deve ser tão grave assim. A minha insatisfação com a vida, guarda embaixo do tapete, que não deve ser nada grave assim. E esse livro também do Jerry Bridges, excelente também, chamado Pecados Intocáveis, vai tratar justamente desses pecados, que ofuscam ou que nos colocam cada vez mais distantes de uma vida piedosa, verdadeiramente centrada em Deus. E eu acho que é um desdobramento lógico dele, depois de ter falado sobre os pecados intocáveis, daquilo que a gente põe embaixo do tapete, e que você faz a limpeza na casa. Ok, limpei a casa. O que eu ponho no lugar? Eu desenvolvo as características de um caráter cristão. Então, eu não sei se ela vai chamar em cima do tapete, mas seria um bom nome. Provavelmente não vai ser esse, mas seria um bom nome, tá? Em que a gente vai entender como que eu desenvolvo, como que eu me empenho a cultivar as características de um caráter cristão. E ele começa quando eu temo a Deus, quando eu amo a Deus e quando eu o desejo acima de todas as coisas. E é o Jerry Bridges, no seu livro, Exercita-te na Piedade, que diz o seguinte: com frequência, nós tentamos desenvolver o caráter e a conduta cristãs, sem tomar o devido tempo para o desenvolvimento de uma devoção centrada em Deus. Vou ler de novo esse pedaço. Com frequência, nós tentamos desenvolver o caráter e a conduta cristã, sem tomar o devido tempo para desenvolver a devoção centrada em Deus. Nós tentamos agradar a Deus, sem tomar o tempo para andar com Ele. Produtividade, no mau sentido da palavra. Nós tentamos agradar a Deus de Bíblia fechada. Nós tentamos correr sem o kit do conferencista. Só inscrito, mas sem o kit. Não dá. Não dá. Tentamos agradar a Deus sem tomar tempo para andar com Ele e estabelecer um relacionamento com Ele. Isso não nos leva à piedade. Não é possível. Só um forte relacionamento pessoal com Deus vivo pode impedir que o compromisso com Deus se torne legalista. É só quando eu me comprometo a, antes de tentar agradá-lo, andar com Ele, que a minha vida está fora do risco de se tornar uma vida legalista, uma vida moralista, uma vida baseada em cumprir ordens. Cumprir ordens. E aí eu começo a enxergar a Bíblia não como o pleno conhecimento daquele que me chamou, não como um livro em que tem preciosas promessas para a minha vida piedosa, mas sim como um manual de instruções que então eu preciso ler, para que então eu simplesmente obedeça o que está aqui. Piedade vai muito além de obediência. Piedade é devoção em ação. É devoção em ação. Cuidado para não fazer da sua vida com Deus uma vida que, sem querer, está se tornando legalista e moralista. Você quer saber só o que precisa fazer. O que o crente faz?
O que o crente não faz? E aí você começa a interpretar a sua vida cristã como sendo uma lista de posso, não posso, posso, não posso, e a sua devoção é colocada de lado. Nisso não vem a piedade. Mas a piedade consiste na gente... É como se fosse um... Ela surge de uma vida devota. Essa devoção, então, se torna a única motivação para um comportamento do crente se tornar agradável a Deus. Se não tem raiz na piedade e na devoção, o comportamento pode ser correto, mas ele não é agradável a Deus, porque ele vem de outras motivações, não de agradá-lo. Porque como que a gente agrada alguém que a gente não conhece? Gente, aqui no louvor, quem foi que... A Mariane, né? Cadê a Mariane? Começou a rir quando colocou a música aqui do Daniel Souza, que eu gosto. Justificado eu fui, santificado eu sou. Ela escolheu essa música, já olhou para mim e sorriu. Por quê? Porque ela está lá no Filipe. Ela sabe que eu amo essa música. Ela sabe que eu amo essa música. E como que a gente agrada alguém se a gente não conhece? Se a gente não conhece. Então, como que o nosso comportamento vai ser agradável a Deus se nós não nos esforçamos em conhecê-lo? É só um relacionamento forte com Deus que pode impedir que a gente se torne opressivo e legalista nas nossas atitudes. A gente pode estar fazendo tudo certinho, entre aspas, mas se a gente não anda com Deus, esse comportamento não se traduz em obras agradáveis, mas sim num bom cidadão, numa boa cidadã. Mas não é isso que a gente busca. Jesus Cristo morreu para muito mais do que sermos boas cidadãs. Ele morreu para que a gente tivesse vida e a tivesse em abundância. Em abundância. E quando Ele nos deu a sua vida e nos deu em abundância, Ele também nos deu tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. A gente precisa agarrar as suas preciosas promessas e se empenhar em desenvolver um caráter piedoso. Muitos cristãos não são devotados a Deus. Eles podem ser talentosos, eles podem ser bem apessoados, viver ocupados na obra, ter tudo quanto é ministério, mas eles são devotos ou devotados a uma visão. Eles são devotados a um ministério, devotados a uma reputação. E é disso que eu quero provocar ou incomodar você. E talvez nessa primeira sessão você já esteja entendendo por que eu fui tão incomodada quando fui estudar esse tema a fundo. Será que a nossa devoção, ela está no foco errado? Será que a gente tem investido o nosso tempo em ser devotas a um bom ministério? Em ser devotas à nossa família? Em sermos devotados à nossa reputação de boas irmãs, de mulheres que fazem o bem, mas não a Deus? Se a nossa devoção não estiver centrada em Deus, nós não estaremos vivendo piedosamente, ainda que a gente faça tudo certinho. Ainda que a gente faça tudo certinho. Então, encerrando esse primeiro momento nosso aqui, que eu estou de olho no relógio, vamos começar refletindo nisso. Piedade é mais do que caráter cristão. É um caráter cristão que brota de uma devoção. Que brota de uma devoção a Deus. E aí sim, toda devoção a Deus resulta num caráter piedoso. Piedade é uma devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. É mais do que caráter e é o único fundamento sobre o qual o caráter cristão pode ser construído sem ser moralista, mas pode ser construído de fato a agradar a Deus. Enoque andou com Deus, Enoque agradou a Deus. Uma leva a outra. Você não chega na segunda sem a primeira. E é isso que torna a piedade tão fundamental na nossa vida. Vamos orar para fazer um intervalo, e aí depois, quando a gente voltar, a gente vai entender um pouquinho mais de perto o que compõe a piedade. Tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por uma casa cheia de mulheres interessadas em saber como viver piedosamente. O Senhor conhece a vida de cada uma, o coração de cada uma, os seus sonhos, os seus anseios, suas lutas e angústias. Conhece o desejo de cada uma, porque senão não estaria aqui, de viver uma vida piedosa. Nesse primeiro momento da manhã, nesses 2 primeiros momentos da manhã, nós somos expostas diante da sua palavra. A centralidade de nós nos exercitarmos na piedade e a entender que piedade é totalmente sobre o Senhor. Piedade é sobre nós centrarmos a nossa vida no Senhor, sermos devotadas ao Senhor, e isso vai produzir transformação na nossa vida.
Nós te louvamos porque o seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Obrigado pela sua palavra. Ajuda-nos a entender que não existe piedade sem a Bíblia aberta, sem a Bíblia estudada e bem fundamentada na nossa cabeça. Provoque-nos em relação a isso, produza transformação na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória, glória.